O Salmo 134 não tem o seu autor identificado. Quando você abre a Bíblia original, o texto massorético, está escrito apenas Cântico das Subidas, porque esse Salmo 134 ele faz parte do conjunto dos salmos que formam o grupo dos Cânticos dos Degraus. Os Cânticos dos Degraus são chamados assim, Cânticos dos Degraus, porque são cânticos que o povo de Israel canta quando sobe para Jerusalém. Geograficamente, Jerusalém fica em uma região montanhosa, em uma região de montanhas. Então, quando ocorrem as festas anuais da Páscoa, do Pentecostes e dos Tabernáculos, que são 3 festas que eles comemoram todos os anos, o povo se reúne, formam caravanas e fazem peregrinações para irem até Jerusalém para adorarem nessas festas. Então, o Salmo 120 até o Salmo 134 formam um conjunto de 15 salmos, que são os salmos que são falados, cantados, quando eles estão fazendo essas peregrinações. Se você parar e prestar atenção no Salmo 120 até o Salmo 134, você vai perceber que cada um desses salmos traz um destaque para o Senhor. Então, no Salmo 121, o Senhor é aquele para quem eles elevam os olhos, que será o socorro deles. No Salmo 122, Davi, que é o autor do Salmo 122, vai dizer: Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E na parte final do Salmo 122 ele vai dizer que Jerusalém seja abençoada, que orem pela paz em Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar de reunião do povo que adora a Deus. O Salmo 123 repete a ideia do Salmo 121. Nós olhamos para Deus. O Salmo 124 fala que se o Senhor não nos tivesse livrado, os nossos inimigos nos teriam engolido vivos. O Salmo 125 fala que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, ou seja, são como quem está em Jerusalém. O Monte Sião fica em Jerusalém. Então, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião que não se abala. O Salmo 126 fala que aqueles que temem ao Senhor serão como aqueles que voltam do cativeiro. O Salmo 126 vai dizer assim: quando nós retornamos do cativeiro, da escravidão, nós estávamos como aqueles que sonham. Ou seja, nós estávamos nos recuperando da escravidão. O Salmo 127 fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que as edificam, dando a ideia de que é o Senhor que nos edifica. O 128 fala que bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor, porque ele será feliz. Ele comerá do fruto do seu trabalho, terá a sua família à sua volta, terá uma cidade abençoada e produzirá impacto em relação às suas próximas gerações. O Salmo 129 fala que durante toda a história de Israel, eles foram afligidos, mas o Senhor os abençoou. O Salmo 130 fala que fala sobre alguém que estava em depressão nas profundezas e depois clamou a Deus e recebeu livramento. O Salmo 131 fala no último versículo que nós devemos esperar no Senhor. Fala: espera Israel em Deus, desde agora e para sempre. O Salmo 132 faz uma lembrança de que Davi quis construir um templo para adoração a Deus e que o desejo do povo é ir até o templo para adorar a Deus, para que a presença de Deus seja derramada sobre todos eles. E o Salmo 133 fala sobre a importância da comunhão. Então,
eu fiz um resumo aqui de cada um dos salmos, ali a partir do Salmo 120, para nós entendermos o contexto desses 15 salmos. Você percebe que todos esses salmos fazem comentários a respeito da bondade de Deus, que Deus está elevado, que Deus é aquele que cuida deles, que Deus foi o que removeu eles do cativeiro, que aqueles que seguem a Deus vão ter uma família próspera e feliz, que Deus está em Jerusalém. Por que que o Salmo 122 fala isso? Que devemos ir à casa do Senhor e nos alegrarmos. Por que que o Salmo 125 fala que, como em volta de Jerusalém estão os montes, o Senhor está com seu povo? Porque esses salmos estão dando um destaque em relação a essas reuniões, que quando o povo vai para Jerusalém, eles estão buscando ao Senhor, que é um Deus maravilhoso, que cuida deles, que abençoa eles, que recebe eles, e quando eles chegam lá para se unirem, Deus está com eles. A ideia desses salmos é essa. Então, esses salmos eles são chamados de Cântico dos Degraus, porque justamente porque Jerusalém fica numa região de montanha. Então eles têm que subir até lá. Também são chamados de cânticos das peregrinações, porque o povo realiza peregrinações das várias partes de Israel para Jerusalém. Também são conhecidos como cânticos de romagem, porque são como as romarias que são feitas. Se reúnem em caravanas e vão para Jerusalém para adorar a Deus. E também são chamados como cântico das subidas, como na versão da Bíblia, no texto massorético. Na versão da Almeida Revista e Atualizada, o título desse salmo é Exortação à Adoração na Casa de Deus. Estou falando agora do Salmo 134, que é o salmo de meditação na data de hoje. Na NVI, o título desse Salmo 134 é Louvem ao Senhor todos os seus servos. E esse Salmo 134, como você pode ver aí na tela, é um salmo muito simples e um salmo pequeno, tem apenas 3 versículos. Você lê no versículo 1: Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Versículo 2: Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Versículo 3: O Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Sião é o monte que fica na cidade de Jerusalém. Então, eles estão ali adorando em Jerusalém. Ele está dizendo, o Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião, ou seja, abençoe vocês desde o momento em que vocês participam dessas festas que são realizadas aqui em Jerusalém, para nós nos unirmos em comunhão. Esse Salmo 134, ele tem uma aplicação prática que todos nós devemos adorar a Deus de maneira perpétua. Nós vemos aqui que o texto fala assim, no versículo 1: Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós. Bendizei ao Senhor todos vós quer dizer, todas as pessoas devem bendizer ao Senhor. Aí ele fala, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Está falando que havia sacerdotes que ficavam durante a noite com o templo aberto, recebendo as pessoas nesses períodos de festas, de Páscoa, de tabernáculos, de Pentecostes. Então o texto fala assim, não desistam de adorar ao Senhor, vocês que fazem parte do trabalho noturno do templo. Então a ideia é, adorem a Deus tanto de dia quanto de noite, com a mesma intensidade, com a mesma força, louvando realmente a Deus. Aqui nós podemos lembrar num contexto prático das vigílias. Quando você vai a uma vigília, você está adorando ao Senhor pelas noites. Podemos lembrar das orações de madrugada. Quando você está orando pela madrugada,
Você deve dedicar o seu empenho tanto na leitura da Bíblia, quanto nas orações que você faz, quanto quando você está louvando. Em tudo, você deve prestar uma adoração que seja realmente perpétua. Depois, uma segunda aplicação aqui desse texto, nós podemos dizer que é termos um serviço fiel a Deus. Mesmo na hora da noite, que é uma hora difícil, é uma hora mais difícil você orar de madrugada, orar de noite, porque o corpo pede o sono, você deve ser fiel a Deus, prestando uma adoração que seja real, realmente de agradecimento, de gratidão a Deus. E por último, ele pede a bênção divina. Veja o versículo 3. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Então ele está falando que nós devemos esperar nas bênçãos de Deus. Nós devemos ter a nossa dependência em Deus. Essa é a meditação do Salmo 134. O Salmo 134 encerra o conjunto dos cânticos dos degraus, que começa no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. O Salmo 134 faz parte do livro 5 dos Salmos. Vamos lembrar que os Salmos, eles são um livro que foi composto ao longo de vários anos. O livro de Salmos, ele tem uma história até ele ter sido totalmente criado como nós o conhecemos. Ele é formado por 150 salmos, que foram escritos por vários autores. O autor que escreveu a maior quantidade de salmos foi Davi, mas Moisés escreveu o Salmo 90, os filhos de Coré escreveram os Salmos 42 até o 49 e depois escreveram o Salmo 84, 85, 80 e 87. Nós temos Emã, que escreveu o Salmo 88, Etã, que escreveu o Salmo 89. Nós temos Asaf, que escreveu o Salmo 50 e o Salmo 73 até o Salmo 82. Então nós temos vários autores desconhecidos que escreveram muitos salmos que a Bíblia não revela quem foi que escreveu, mas que provavelmente foram levitas e pessoas que adoravam a Deus. Então o livro dos Salmos, ele foi sendo composto ao longo do tempo. Ele foi organizado em 5 partes, que são 5 livros. A primeira parte é o livro 1, que corresponde ao Salmo 1 ao 41. Todos esses salmos foram escritos pelo rei Davi. Foi a primeira reunião dos salmos. Depois eles encontraram os salmos 42 até os 72, reuniram e fizeram o livro 2 e acrescentaram no livro dos salmos. Depois eles reuniram mais salmos e formaram o livro 3, que vai do Salmo 73 até o Salmo 89. Depois reuniram o Salmo 90 até o 106 e formaram o livro 4. Esse livro 4, que é do Salmo 90 até o 106, nós só conhecemos a autoria do 90, que foi Moisés, e também do Salmo 95, que foi Davi, porque Hebreus capítulo 4, versículo 7 tem uma referência de que Davi é o autor do Salmo 95, porque no texto original, no Salmo 95, não tem indicação de autor, mas o escritor de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 7, atribui a Davi o Salmo 95. E o Salmo 103, que foi escrito por Davi, e existe essa informação na Bíblia original. Os outros salmos, do 90 até o 106, são de autores desconhecidos, e a maioria dos salmos do livro 4 são salmos de adoração. Se você abrir do Salmo 92 até o Salmo 106 e folhear, você vai ver que todos os salmos dizem: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor e bendizei ao Senhor, com exceção do Salmo 102, que é um salmo que fala de alguém que se encontrava em angústia. Depois o livro
5 vai do Salmo 107 até o Salmo 150. E nesse livro 5 você encontra o menor salmo da Bíblia, que é o 117, o meio da Bíblia, que é o Salmo 118, e o maior salmo da Bíblia, que é o Salmo 119. Você encontra no livro 5 os salmos que integram o chamado Halel egípcio. Halel se escreve H-A-L-L-E-L e são os salmos 113 até o Salmo 118. Esses 6 salmos são cantados quando o povo se reúne em Jerusalém para a festa da Páscoa. E eles cantam esses salmos porque esses salmos, os 113 até o 118, destacam que foi Deus que removeu o seu povo do Egito e os trouxe para a terra que eles estavam morando. E também no livro 5 você encontra esse conjunto de 15 salmos que forma os Cânticos dos Degraus, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. O livro de Salmos, no texto original, na Bíblia original, é chamado de Tehillim, que se escreve T-E-H-I-L-I-M e que significa louvores. Portanto, a maioria dos salmos, o destaque é para os louvores. Mas vamos recordar que os salmos não são apenas louvores. Eles também trazem lamentações, como o Salmo 13, em que Davi se lamenta e pergunta para Deus: até quando o Senhor permanecerá longe de mim? Existe o Salmo 42 que fala: por que está abatida, ó minha alma? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então é um salmo que fala a respeito de momentos difíceis. Existem lamentações, existem orações imprecatórias pedindo que Deus faça justiça contra os inimigos, como por exemplo o Salmo 109, que foi escrito por Davi, em que ele pede que o Senhor coloque outro acima do seu inimigo e que o seu inimigo fique com a sua esposa viúva, com os seus filhos órfãos e tenha Satanás à sua direita. Mas esses salmos imprecatórios são salmos que mostram a sinceridade dos salmistas quando oravam ao Senhor e revelam que nós também devemos ser sinceros em nossas orações, porém deixando a vingança para o Senhor, porque o Salmo 94 fala que somente a Deus pertence a vingança, somente a Deus pertence a vingança. Jesus nos ensinou a amar os inimigos em Mateus 5,44 e deu-nos o exemplo quando estava morrendo ao dizer: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então, essa é a meditação do Salmo 134. E hoje é dia 13 de dezembro. Nós começamos a fazer as meditações em Salmos no dia 1º de agosto. E temos chegado até o Salmo 134 e nos próximos dias aqui de dezembro vamos prosseguir até o Salmo 150. O objetivo é lermos e meditarmos em todos os salmos. E todos os meses nós fazemos a leitura de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Você pode facilmente ler Provérbios 12 vezes no ano, uma vez por mês. Quem lê Provérbios dessa forma, durante 2 anos, toma decisões mais inteligentes. E quem faz isso durante 5 anos, lê Provérbios e aplica os textos de Provérbios, certamente prospera. Então, por isso, no final de cada um desses vídeos que faz a meditação em um salmo, eu deixo no final um vídeo sobre o provérbio do dia. Hoje é dia 13 de dezembro. Então eu vou deixar um vídeo aqui sobre Provérbios 13, para que você possa meditar também no provérbio do dia. E ao lado eu vou deixar um botão para que você se inscreva no canal para receber as notificações dos novos vídeos. Deus abençoe a sua vida hoje e para sempre. Amém.